chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda. E ontem fez o maior sucesso a nossa abertura, próxima janela aqui do nosso cenário, com o sol entrando. Deu certo, o sol apareceu. Então hoje, abre o programa mais uma vez aqui pra gente ter muito sol nesse final de semana, certo? Vamos torcer, porque eu acho que aí ele vem. Mas é claro que hoje, sexta-feira 13, não tem como não falar de sexta-feira 13, né? Aqui no Você Bonita não pega mal, não. Até porque as nossas pautas são sempre alegres, o nosso conteúdo é sempre muito gostoso e claro que a gente faz tudo isso especialmente para você. Mas, para as pessoas que são supersticiosas, que acreditam aí em sexta-feira 13, cuidado! Mas vamos fazer dessa sexta-feira 13 um dia delicioso, um dia bacana, cheio de produtividade, cheio de alto astral, cheio de alegria, de energia e, claro, cheio de responsabilidade. Vamos pensar no nosso fim de semana como ele deve ser. E eu sugiro para vocês que você comece, claro, hoje uma atividade física. Por isso, no segundo bloco, vocês já viram que já está tudo montado. A gente vai receber aquela galera cheia de disposição para apresentar aqui o Match Pilates. Eu ainda não sei de fato qual é essa, deixa eu passar para cá, qual é essa categoria do Pilates, qual a diferença para o Pilates tradicional, mas a gente vai saber tudo. E se você está procurando uma atividade física diferente, que te dê mais disposição, que melhore o seu condicionamento físico e mais do que isso, que te dê bom humor, porque a atividade física de fato tem essa finalidade, deixar a gente mais alegre, mais feliz e com mais saúde, é ou não é? Por isso, não saia daí que no segundo bloco a gente vai saber tudo sobre o Match Pilates. Vamos ter uma aula muito legal e como a gente vai usar aqui os colchonetes, como vocês viram, os colchõezinhos, você pode abrir um espaço na sua casa e imitar essa aula. Você vai ter toda a orientação do professor que vai estar aqui ensinando para essa turma e você pode pegar toda essa orientação e já fazer em casa, que vai ser muito legal. Mas como você sabe, sexta-feira é dia de receita. Receita saudável, receita leve, mas tem que ser receita saborosa, senão não tem graça, né? Você pode começar hoje essa receita, você pode fazer pro almoço de hoje ou mesmo amanhã, sabadão, convidar aí alguns amigos. Você pode fazer inclusive hoje à noite, porque é um prato lindíssimo, impecável e eu prometo pra você que é muito light. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos aprender, me dá até água na boca. A gente vai aprender a fazer um polpetone de salmão com quinoa, acompanhado de abobrinha grelhada e shimeji. Deu ou não deu água na boca? Será que é possível um polpetone light? Pode ter certeza, esse é muito light, muito saboroso. Você vai até esquecer que existe aquele polpetone tradicional. Quem vai ensinar tudo pra gente é o André Vitor, chefe de cozinha. Seja bem-vindo mais uma vez, tudo Obrigado. Bom? Feliz 2012. Pra você também, Carol. Já fiquei sabendo, obrigada, que você passou aí já o ano, a virada do ano surfando. Ah, sempre bom. Curtindo surf, enfim. Isso. Você estava aqui em São Paulo mesmo? Não, fui pra Garopaba, em Santa Catarina. Foi... que delícia. Quem que tava? A Gigi que tava em Garopaba, não é Gigi? Gigi, nossa produtora chegando hoje de férias, tava bom, né? Tá, muito bom. Não tem nem o que dizer, né? Não, com certeza. O sul é fantástico. Pra surfar, tudo, a beleza do sul é maravilhosa. Que coisa boa. Então tá bom, então já vi que você está no astral. Isso. Entrou em 2012 cheio de astral, né? Não, com certeza. Então a gente vai pra nossa receitinha. Antes de eu passar a receita, quero que vocês vejam este prato. Olha que belíssimo, olha a apresentação do nosso polpetone de salmão com quinoa, então não vai farinha, ele não é frito e ele é totalmente light. Vamos então à nossa receitinha de hoje. Vou passar para vocês. A gente vai precisar de 400 gramas de filé de salmão sem pele, cortados em cubinhos. Então, pra gente escolher a peça, você tem alguma dica pra gente escolher certinho essa peça? É legal sempre o salmão maior, porque o sabor é um pouco melhor, porque às vezes quando a peça é pequena não dá, não tem a mesma quantidade de gordura, tanto que a gordura do peixe, do salmão, é o ômega 3, que é uma gordura boa para a saúde. Mas a gente tem que tirar aquela pele. É isso, então inclusive até aqui eu já tirei a pele e limpei. Tanto que quando você pedir na peixaria já pode pedir o salmão sem pele, que eles têm bastante prática, aí você acaba não perdendo, porque na hora de tirar, se não tiver prática, acaba perdendo um pouco da carne também, né? E a pele do salmão é que tem maior concentração de gordura, né? Isso. Então se a gente puder remover, melhor. Claro que ela também é saborosíssima em algumas receitas. Mas já que a gente está falando de um prato light, vamos tirar a pele, pelo menos nessa receita. A gente vai precisar também de 80 gramas de quinoa cozida al dente. A quinoa já tá aí? Já trouxe ela cozida com um pouquinho. Como que a gente prepara essa quinoa para ela ficar assim? Ela é bem simples. Basta você
água fervente com um pouco de sal e cozinhar ela e ir provando aos poucos para que ela continue al dente, não passe do ponto. Não tem que colocar uma quantidade de copos de água referente à quantidade de você pode cozinhar e depois só escorrer na peneirinha, que tá já bom. fica Então o legal ótimo. é ir experimentando Isso. mesmo. Eu sempre coloco uma xícara de quinoa e 2 de água. De água, também é mais ou menos igual a do arroz também, porque ele é um grão. Então você pode colocar igual o arroz, geralmente o arroz integral, que às vezes são 2 para 1, né, sempre. Isso. Eu tenho feito assim, tem dado certo, fica muito boa, isso. E aí, a quinoa você pode escolher. Tem essa que é a quinoa clarinha e tem uma que é misturada, que são os grãos porque misturados, existe, né? Muitos tipos de quinoa. Só que essa aqui, até inclusive tem uma quinoa que está sendo produzida no Brasil agora, que eles adaptaram, que está crescendo bastante para também estar reduzindo o custo, para não estar a importação acaba encarecendo um pouco. Né? Olha, que bom, é porque ela não é tão barata, mas eu acho que vale a pena pela quantidade de nutrientes que a gente encontra na vantagem que ela não contém glúten, para quem é alérgico a glúten, então pode estar utilizando até a farinha de quinoa, que é muito boa também, para fazer pães, bolo. Para substituir a farinha de trigo que contém o glúten. Muito e também mais saudável. E ela também é riquíssima em proteína. E ela rende muito. Às vezes a gente compra um saquinho e acha que vai acabar rápido. Não, a quinoa rende bastante. Rende bastante. A gente vai precisar de 3 colheres de sopa de cebola picadinha, também já tá aí. A cebola. Uma clara de ovo. Que também é riquíssima em proteína, junto com o salmão e a quinoa. Então nós vamos ter um prato rico em proteína. Então nós não vamos usar a gema? Não, só a clara, porque para utilizar só proteína mesmo. Eu não como, os nutricionistas, médicos dizem que é ótimo para a saúde. Aqui eu não como. Então quando eu vi que era só clara, eu fiquei feliz. Isso. Eu gosto muito da clara. Da clara eu gosto bastante. 4 colheres de sopa de cebolinha, aquela verdinha picada. Isso. 2 abobrinhas cortadas em rodelas. As abobrinhas estão aqui. Isso, eu já cortei ela, já trouxe ela cortadinha. É importante que esteja nessa espessura que você colocou. Isso é bom porque se cortar ela muito fina, a hora que grelhar ela não vai ficar tão al dente. Entendi. Que é legal ela ficar crocantezinha. Crocantinha. E depois você vai me contar esse segredinho, porque eu nunca consigo deixar ela crocantinha. 300 gramas de shimeji, o shimeji já tá aqui. Pode ser shiitake também ou shimeji fica melhor? Qualquer cogumelo, tanto cogumelo Paris, eu uso o shiitake porque ele tem uma apresentação um pouco mais bonita também. Fica bonito e é muito saboroso. Isso. 4 colheres de sopa de azeite extra virgem, então é claro que a gente vai usar um pouquinho de azeite para dar também uma temperada no nosso prato. 2 colheres de sopa de molho de soja light. Lembre-se que o molho de soja light, não que ele tenha menos gordura, porque o molho de soja não é que ele tem gordura, mas ele tem menos sódio, né? Isso. Então vale a pena a gente optar pelo light. Para substituir pelo sal também, ainda é melhor o shoyu, porque... Para substituir pelo sal, que no caso eu vou temperar o shimeji com o shoyu. Então já não vou utilizar com molhinho de soja, né? Isso. Porque sabe que aqui a gente não pode... Não, fica tranquilo, tô brincando. Não, aqui não pode mesmo, mas já falou, não tem problema. O pessoal de casa já sabe e eles se divertem quando a gente acaba soltando algumas marcas sem querer. Bom, sal e pimenta do reino a gosto e tomilho para decorar, ó, para ficar com essa belíssima apresentação. E ele tem um aroma muito bom também. Vamos lá então, contigo. Fique à vontade, por onde começamos? Então, primeiro vamos cortar o salmão, que é até virar a peça de lado e vai fatiando. Bem fininho, então. Isso, que depois nós vamos cortar ele em cubinhos. Ai, que delícia. Dá pra gente fazer com atum, por exemplo? Fica Pode fazer com atum também. Principalmente, o salmão e o atum fica bem legal, só que o atum é legal não deixar passar muito o ponto, até se ele ficar meio mal passado, fica melhor ainda, para ele não ficar, para não ressecar. Tá bom. Depois de grelhado. Por isso que eu te perguntei, porque eles o diferente, atum é maravilhoso, né? Até o tempo adoro que a gente deixa. O atum eu adoro também. atum. Nossa, atum é muito gostoso. Aí. Depois é só virar e cortar em cubinhos. Fica muito mais fácil. Isso. Cortando em cubinhos. Então são aqueles cubinhos, a gente já fez aqui no programa uma vez o tartar de salmão, né? Tartar é maravilhoso. Então é mais ou menos parecido, isso. né? Esse corte. Tartar também é um prato maravilhoso. Entendi. Olha lá. Não posso ver salmão, adoro. Meu Deus, adoro. E ainda nessa apresentação... Depois de cortado é só passar um pouco a faca para diminuir um pouco o tamanho dele. Essas dicas de chefe também são ótimas. E a legal gente sempre passar a faca inteira para ficar sempre padronizado também. Que legal, é mesmo. E não é difícil, ó. Não, é bem que tem simples. que ter habilidade, né? Prática, habilidade. Quem não tem sempre muito, bom apoiar a mão aqui para não ter perigo de escapar a faca. Isso. E com essa receita que a gente passou, a gente tem quantos polpetones?
Então, geralmente eu calculei de 100 gramas, que fica ideal para 4 pessoas, né? Tá, por isso que a gente pediu 400 gramas, Isso. então. Vamos servir 4 pessoas com essa Agora, receita. você pode reduzir na hora de montar, Entendi. também não tem problema. Pode deixar ele menorzinho, né? Isso. Bolinha, pode ser bolinha. Mas ficou tão lindo assim, muito legal. Salmão Então, cortadinho. cortou, Se você quiser juntar aqui vou até juntar, depois é só colocar em uma tigela ou em um bowl. Tá. Ao invés, então, de comer aquele polpetone frito... Ei, meninos, ó, pensem comigo, ó, a cara deles. Ó, Carioca. Carioca, você gosta de polpetone? É bom polpetone, né? Mas frito, não. Aí, ao invés de comer aquele frito, que tem, sei lá, que é a milanesa, que é não sei o que lá, nem sei o nome... Que, enfim, é meio parmegiana, sabe aquele? Isso. Esquece aquilo, esquece. Rechear Isso aqui de vai queijo, ficar tão né? legal. E assim, claro, quem quer substituir o salmão pela carne, porque gosta muito da carne, não tem problema, pega uma carne moída. Qual que é a carne que a gente pode fazer moída que tem menos gordura? Então, patinho é uma carne que é bem magra, a quantidade de gordura dela até se ela for bem limpinha, tudo fica muito bom também. Tá vendo? Você pode usar o patinho, substituir o salmão, pode usar o patinho, não tem problema. Aqui o bacana é que não vai ser frito e que a gente tá trocando a farinha de trigo pela quinoa. Pela quinoa, isso, muito bom. E aí? Então, agora vamos colocar a quinoa. Ah, você vai misturar com o salmão. Isso. Entendi. Colocando a quinoa. Pra dar a liga. Isso. A cebola já picada. Já picadinha. Bem picadinha, para não aparecer muito, só para temperar. Entendi. E a cebolinha verde. Tá. Olha lá que legal. Delícia. É bem prática a receita. A clara de ovo. Ah, põe a clara também? Tudo Isso, junto? coloca a clara para ajudar a dar textura na hora de modelar. Tá. Com Aí sal. a gosto. Nossa, que bacana. Pensei que Ela fosse é bem mais prática. difícil, que a gente ia ter que primeiro, enfim, ir pro fogo alguma coisa, depois Não, é bem misturar. prático. E é uma receita light e com uma fonte de proteína bem saudável, Nossa, né? com certeza. Então, a pimentinha do reino, depois é só misturar bem. Eu até vou ensinar um segredinho agora para na hora de modelar. Não cair, né? Não desmontar. Porque senão ele pode desmontar. Depois que misturar bem... Ai, que bonito, olha. Pô, eu gosto cru. Cru também deve estar uma delícia. Esse aqui fica bom. Ótima ideia. Depois que misturar bem, o segredo agora que é levar ele para gelar por uns 10, 15 minutos, Tá. que é o que vai... Ah, então antes de levar o fogo ele tem que ficar na Isso, eu geladeira vou colocar 10, 15 para minutos. poder facilitar Tá na bom. hora de modelar. Tá bom. Que até eu já trouxe um aqui que tem um pronto? já Então tá tá geladinho. 10, 15 minutos então é o suficiente. É. A gente pode deixar ele coberto, né? Isso, Melhor. coberto, sempre coberto na geladeira, Tá. para não sair o sabor tudo aqui. Agora na hora de modelar, vou te ensinar uma técnica, eu uso um plástico, Ai, que legal. que é para quê? Para facilitar na hora de tirar para passar para a panela, né? Entendi. Então aqui é bem simples. Ah, você vai colocar no plástico. Então, Isso. Em cima do plástico. uma quantidade aí razoável, né? Essa seria a porção que a gente vai servir. Isso. Tá. Aí depende, para quem come mais pode fazer uma porção maior ou então menor, você pode dividir da forma que achar melhor. Entendi. Colocou no plástico, arrumou E se quiser, para facilitar mais ainda, pode cortar o plástico. na hora de... E se quiser, pode congelar ele também e guardar. Ah, já assim na porção. Isso, aí quando for fritar, não precisa nem esperar descongelar, é só colocar no Não, fogo. fritar não, vamos grelhar. Não, grelhar, desculpa. Na hora de grelhar, é só colocar ele na... Pode tirar ele congelado mesmo do plastiquinho e colocar E já colocar direto. direto na frigideira. Tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Lembrando Aí sempre que você frigideira comentou agora de deixar congelado, acho importante a gente falar sobre isso. A gente já fez uma pauta aqui no Você Bonita sobre o bisfenol, que é a composição que tem, um componente que tem no plástico, que pode passar para o alimento e que pode, enfim, com o acúmulo dele no nosso organismo, pode desenvolver algumas doenças. Então, depois dessa pauta, eu fiquei um pouco mais alerta quanto a este assunto.
E acho, a gente vai repetir a pauta aqui no programa, porque é um assunto seríssimo e é legal a gente falar. Então eu já não sei se esses plásticos que estão à venda já existem, o bisfenol free nesses plásticos. Nas garrafinhas já existem, pra gente deixar uma garrafinha com água gelada. Tem os potes de vidro, se você quiser você pode congelar num potinho de vidro, para que o bisfenol do plástico não passe para esse aqui o que pode fazer? Você pode modelar ele, passar ele para uma assadeira ou um Tupperware. Isso, um tapuerzinho de vidro mesmo, pequenininho, ou mesmo vai congelar vários, mas você coloca num grande. Vamos começar a pensar nisso, porque isso é muito sério e até para as papinhas das crianças, tem muita gente que faz e deixa congelada, né, Leuzinha? Eu li sobre isso, então a gente... Enfim, nós vamos trazer essa pauta de novo para você, Bonita, porque eu acho muito legal. Colocar ele para grelhar. Certo. É só colocar para grelhar sem nada. Isso, tranquilo. Não precisa nem se a panela for refrigerante aderente, não precisa nem... Maravilha, fantástico. Não vamos botar nada. Olha que delícia. Isso. Maravilhoso. Aí agora nós vamos começar a preparar os acompanhamentos. Tá, que é a abobrinha e o shimeji. Ficou? Deu certo aí? Deu, tranquilo. Tá bom. Então, funcionando tudo. A hora que a panela já estiver pré-aquecida, nós vamos grelhar a abobrinha. Tá. Para quem quiser, pode usar um pouquinho de azeite para grelhar. Para quem até para ela não ficar gosta, com um gostinho, ela ficar um saborzinho mais. Com uma textura um pouco melhor. E a apresentação também. Então, bem pouquinho azeite. Entendi. E qual é o ponto, então, dessa abobrinha? O segredo que é? A frigideira quente, porque você vai dar uma apresentação que ela vai ficar bem douradinha e vai ficar também, não vai passar do ponto para não ficar mole, entendi. Porque ela tem muito líquido dentro, né? Inclusive, ela mas não pode deixar murchar muito, né? Isso, senão então o segredo é porque senão ela fica muito mole. Isso. Tá. Eu geralmente tempero com sal depois que está na frigideira, para não ficar soltando o líquido, entendi. A água da abobrinha. Tá. Vamos lá, se você quiser. Espera esquentar bem. Olha lá. Gente, a abobrinha é tudo de bom, né? Eu adoro também. Será que tem alguém que não gosta de abobrinha? Grelhadinha assim? No churrasco, adoro. No churrasco é maravilhoso. Quando eu vou no churrasco, mas não como a carne, eu sempre falo, se tiver uma abobrinha, pra mim tá ótimo. Se tiver a abobrinha e a cebola assim, grelhadinha na churrasqueira, tá ótimo. Você vai colocar o shimeji junto? Aí eu vou grelhar primeiro, agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Como é que tá nosso tempo aí, Lizinha? Tá passando, né? E uma pimentinha do reino. Tô ligada. Que você... Aí, você que precisa de alguma coisa, quer me ajuda? Não, tranquilo. Posso ajudar. Eu já vou grelhando. Não, eu já vou grelhando o shimeji também, porque como o tempinho tá um pouco... Quando que a gente vai colocar o molhinho de soja? Então, depois, a hora que grelhar o shimeji, um pouquinho também, um pouquinho de azeite no shimeji. Tá. Vai dar uma... O shimeji, então, não tem erro. Compramos o shimeji, ele vem Isso, assim, já vem na bandejinha e depois é só espetar lá ele, que ele vem também juntinho, mas é bem simples também. Só separar e colocar direto na frigideira, não precisa lavar, higienizar, não. Nada disso. Legal. Uma vez eu não sabia, eu inventei de hidratar o shimeji. Vocês não têm noção. O que virou? Virou uma papa. Virou uma papa de shimeji. Nossa, pode ver que ele fica bem dourado para ter uma apresentação bonita. E a gente não colocou nada na frigideira. Ou seja, com o antiaderente, com a própria gordurinha boa o antiaderente, e ele também, como ele já tem a própria gordura. Entendeu? Não precisa colocar gordura a mais. Então, a abobrinha ela começou a dourar, já pode virar. Legal. Aí ela vai ficar no ponto. Isso. Entendi. Bem, enquanto isso, nosso tempo voando. Quanto você vai terminando? Vou passar o seu contato. Certo, pode ser. Então, tá bom. O André Vitor, chefe de cozinha, que também é surfista, temos que marcar a nossa matéria. Vamos marcar sim, com certeza. Nós vamos mostrar um dia de surf do André, muito legal. A gente ainda não mostrou surf aqui como atividade física e queima muita caloria, né? Com certeza, porque dá pra manter a forma remando o tempo todo sem parar. Então, muito bom. Vamos mostrar aqui quem quiser iniciar aí uma atividade física diferente, a gente vai introduzir aí o André mostrando um pouquinho do surf. Eu vou passar para vocês o contato dele. Então, Chamonix Buffet? Isso, Chamonix Buffet. Chamonix Buffet tem um site que é o www.chamonixbuffet.com.br. Chamonix é com CH, tá? Chamonix, X no final, buffet tudo junto.com.br. Telefone 0 operadora 11 2768 3000. 2768 3000. Você também faz eventos? Eventos, né?
Fazemos todos os eventos corporativos, casamentos, debutantes. Olha que bom, muito Pronto, legal. agora, você vendo que ela tá grelhada e tá com uma textura firme ainda. Tá, ele vai só montar o meu prato. Aí na hora de montar o prato é bem simples. Coloca uma abobrinha. Tá. Aí. Cuidado do chefe é muito legal, né? Ah, Má, então a gente vai ter uma surpresa antes da gente ir pra nossa aula de Pilates? A gente separou aí uma coisa Certo, bacana? aí depois que apagar o fogo que nós vamos colocar o shoyu. Tá bom. O molho de soja. Tá. Isso, o molho de soja. Isso. Então, basta uma colher só para temperar mesmo. Tá. Quanto menos, melhor. Ok. Por causa do soja. Vou pedir só pra você dar uma aceleradinha. Pronto, agora- gente, agora... Agora vem o polpetone. Ai, que lindo! Olha isso, gente. Olha que bacana. Com a quinoa. Nada de gordura extra. Para finalizar, o shimeji. Vamos estar colocando. Ai, que lindo! Coloca um pouquinho. E agora eu vou comer. É o tomilho isso. para finalizar. Pode Tá. ver que é bem rápido, prático e fica muito bonito, né? Nossa, fica lindo. Olha que lindo esse prato. Maravilhoso. Arrasou. Obrigada, viu, Chico? Agradecer. Volte sempre. Opa. Vamos marcar a nossa matéria. Claro, vamos Eu vou ficar Eu aguardando. vou experimentar. E o diretor está me avisando aqui que a gente preparou uma surpresa para todo mundo que tá em casa. Sabe que a gente vai... Nossa, mas eu vou comer isso aqui tudo. Esse aí Nossa, é isso muito aqui tá bom. Gente do céu. Peraí, deixa eu dar a primeira mordidinha. Principalmente para quem treina, como ele tem uma fonte de proteína, fica muito bom. Fantástico, 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 fantástico. Show. Maravilhoso. Parabéns. Que bacana. Dá pra você fazer com frango. Quer fazer com uma carne moída? Faz com carne moída. Faz com o que você quiser, mas faça. Sem fritar e sem a farinha. Com a quinoa vai ficar muito melhor. Obrigada por ter vindo. Um beijo. Beijo.